O que que eu vou fazer? Tipo assim, eu entendi. Quando a gente for começar, é isso? Ah, é. É, ela falou, eu Ah, não tô ela não ouvindo, tá a gente vai ouvindo. começar a gravar. É que a gente geralmente dá Beleza. 5 minutos para as pessoas. Ah, mas já que você tá gravando, então a gente vai esperar os 5 minutos. A gente dá os avisos que teve a mudança lá do servidor e tal. Vai ter a questão das faltas. Então, não para de gravar, não. Vai começar aqui rapidão. Já tava pior Vou que avisar outra pra ela vez. pelo chat que eu acho que ela não tá ouvindo. Ah, tá. Ela tá ouvindo, então. Beleza. É, Então, pessoal, boa noite. Para quem tá vendo a gravação, a gente vai passar uns avisos esperando os 5 minutos que geralmente nós esperamos vocês entrarem. O servidor do CIA passou por uma alteração. Eu acho que o de mandarim foi poupado. Mas não sei se essa mudança vai passar pro nosso servidor. Mas vai acontecer uma mudança de sala de aula. Para quem está em mais de um curso, acho que vocês já viram. Então, as atividades, as tarefas, as aulas, os vídeos das aulas gravadas, os links. A coordenação falou que não chegou na gente ainda, então vai passar. Então, vai tudo para um canal só, chamado Sala de Aula. Então, nós vamos postar as atividades, o material das aulas, os slides e as atividades todos no mesmo canal. Boa noite, Mila. Boa Além noite. disso, a gente tinha dado a queimada na largada, né? Em relação à atividades não feitas, mas agora vai ser implementado para todos os outros cursos também. Então, a cada 2 atividades não feitas, uma falta, então vai ser regra da CIA. E uma outra regra que vai entrar é em questão de faltas, tá? A cada 4 faltas não justificadas seguidas, vocês vão receber uma punição, tá? Alguém da coordenação vai entrar em contato com vocês para saber como proceder. Mas, gente, se vocês forem faltar, é igual algumas pessoas essa semana me mandaram mensagem falando que vão atrasar assistir as aulas porque estão em viagem, porque não estão conseguindo acompanhar em questão de tempo. Então, sempre que vocês tiverem algum problema, não se preocupem, mandem pra gente, avisa a gente que nós somos bem compreensivas, tá? Então, questão da É só atividade, não questão da consegui justificativa entregar. mesmo, né? É uma questão de justificativa, assim, só pra a gente saber se vocês estão acompanhando ou não, se não estão conseguindo, por que que não estão conseguindo, pra que a gente tenha um feedback e não fique, tipo, fulano não tá aparecendo, fulano não faz nada, então fulano desistiu do curso. É só pra que a gente saiba que vocês ainda estão no caminho, tá? Então, acho que são essas 3 as maiores novidades por enquanto. Vai ser tudo jogado para um canal só, sala de aula. Vamos ter a questão das faltas, então tentem justificar as faltas de vocês. E as atividades, a cada 2 atividades não feitas, uma falta. Então é isso aí. Isso. Já deu o horário. 7 começar agora. Então, vou começar a compartilhar a tela aqui, então. Vocês têm alguma pergunta em relação a isso primeiro, aos avisos? Não? Ok. Então lá para cima. Então, gente, na verdade, a aula de hoje vai ser a continuação da aula passada de segunda-feira, né? Porque a gente não acabou de falar sobre os tópicos gramaticais e as últimas sentenças, e também tem o diálogo no final, só para poder contextualizar quem ainda não conseguiu ver o vídeo e tal. É, o tema da aula é autoapresentação, e vai ser a aula 9 e a aula 11, porque a aula 10 foi a que a Patrícia fez, né? Que é de pontos gramaticais. Então, na aula de hoje, a gente vai acabar o que faltou da última aula e vai fazer algumas perguntas para vocês no final da aula, para ver se vocês estão acompanhando tudo que a gente passou até agora.
ok? Então, se preparem, já vou deixando avisado assim, para vocês. Não sei se vocês revisaram, se vocês anotaram e tal, mas a gente vai fazer perguntas desse tema de agora e do que a gente já falou até agora, ok? Fazer esse apanhado aí para ver o que vocês estão lembrando, tá? Eu vou lá. Mas antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Uma dúvida? Não? Vocês podem falar, tá? Ok. Então, eu vou passar rapidinho uma revisão aqui, né, sobre o que a gente aprendeu até agora na aula passada, da apresentação. E, no caso, só foi dividido em sentenças, né? Que a gente aprendeu sobre como se apresentar, qual é o seu nome, de qual país você é, então de qual lugar você é, que aí, no caso é mais específico para cidades, para bairros e tal. E o seu sobrenome, muito prazer em te conhecer, né? Que no caso do mandarim eles falam muito feliz em te conhecer. E também tem os pontos gramaticais, que a gente já viu o sh, né? Sentenças com sh, que podem ser sentenças tanto afirmativas quanto perguntas, né? Então, ni shi naguaren, wo shi baxiren, né? Então, você é de qual país? Ah, eu sou brasileiro, sou do Brasil, né? E perguntas com ma, que são aquelas que a gente já viu que transformam as afirmativas em perguntas, né? Então, por exemplo, você é brasileiro? Você é brasileiro? É esse tipo de pergunta. E as perguntas com pronomes interrogativos, que são aquelas que as próprias palavras já indicam que são perguntas. Por exemplo, como, por quê, qual, onde, né? Então, quando tem esses pronomes interrogativos, o ma, que é o indicador de pergunta, não precisa aparecer, porque os próprios pronomes indicativos interrogativos já indicam que são uma pergunta, né? E as respostas, que a gente viu o han, que é o que seria assim, é usado em adjetivos, né? Que no Brasil, na verdade, a gente usaria o verbo ser, né? Mas no mandarim eles usam han para poder falar, por exemplo, você é bonito, ele é alto, né? Eles usam o han ao invés de shi, ok? E as negativas com bu e com mei. O bu, no caso, é o que seria usado mais no presente para indicar ações, hábitos do presente, né? E o mei, que a gente ainda não viu, a gente vai acabar de ver essa aula, né? E é um caso um pouquinho mais complicado do que o bu, um pouquinho mais para frente, então a gente vai ver, só mostrar para vocês que existe, né? E mostrar casos de como ele é usado, ok? Então, vou passar aqui rapidinho só para vocês verem as sentenças que a gente viu. No caso com o shi, né? Que é quando a primeira parte da sentença é igual à outra. Então, por exemplo, 我是白人, então, eu sou brasileira, né? Então, eu igual a brasileira. Eu sou brasileiro. Nesse caso, a gente usa shi, e as sentenças sempre seguem essa lógica de sujeito, verbo e objeto, igual no português, ok? Então, como pergunta ficaria Nishi Bashiranma, você é brasileira, brasileiro? Que no caso não tem gênero, né? E aí, esse ma que eu falei, né, que é para transformar as sentenças afirmativas em perguntas. Então, você é brasileiro? Você é estudante de chinês? Fulano é seu amigo? Todos esses tipos de pergunta, eles usam ma, ok? E Shueshama é outra sentença bem usada no início, assim, do curso de mandarim, né? Você é estudante? Este Han Shui chama você é estudante de chinês de mandarim, né? E as perguntas com os pronomes interrogativos, que seria, por exemplo, essa tabela aqui mostra a maior parte deles, né? Tipo, os mais usados e tal. Então, chama o que, shei, quem, shei, de quem. Alguns têm mais de uma pronúncia, tipo esse Shei e Shui, vai depender do lugar da China, né? E esse Nar e Nali também, ok? Mas o resto, eles não mudam.
tem Wei Shaman, porque Naga, Di, Duoshao. E aqui que eu fiz aquele parênteses, né? Que o Di é usado para quantos, mas para números menores de 10. E o Duoshao é usado para quantos, mas para números maiores de 10. Então, quando a gente vai falar, perguntar a idade de uma criança, a gente usa Di. Quando a gente vai perguntar para uma pessoa mais velha, um adolescente, um adulto, um idoso, a gente usa Duoshao, ok? Tem essa pequena diferença, assim, dos dois. E tem as perguntas de autoapresentação, né? Com pronomes interrogativos. Ni jiao shama minzi? Qual é o seu nome? E a gente vai ver as respostas daqui para um pouquinho, ok? Mas a pergunta é, Ni jiao shama minzi? Tem dois jeitos de responder essa pergunta. O jeito mais completo, assim, e o jeito mais usado no dia a dia, mais prático, né? Ni shi naguren, que a gente também viu. Você é de qual país? Que boa de país. Que aí vocês vão lembrar, né, provavelmente, que eu falei que esse caractere é um rei dentro de um território, então é um país, é uma nação, um lugar que está sendo governado por uma pessoa, né? Aí, Nishanalidaran ou Nishanardaran, que é de onde você é, e aí não é tão específico do lugar, igual o Nishanagoran. Então, tipo, não é sobre o país, é mais a cidade, o bairro, o estado, pode ser qualquer um desses casos aqui. E aí, no caso, no chinês também tem os nomes dos estados aqui do Brasil. Só que eu não vou saber dizer quais são os nomes dos estados de vocês, porque eu não sei onde vocês moram também. E porque a gente só aprendeu o Espírito Santo, que é onde a gente está estudando, né? E é onde a gente aprendeu o curso de chinês, que eles falaram pra gente, assim, só de curiosidade mesmo. Então, esse vocabulário aí não é muito específico, assim, sabe? É muito difícil de ensinar, porque não tem no HSK mesmo, não tem nos livros didáticos e tal, ok? Aí, por isso que o foco desse daqui ficou o Nishanagoran, porque aí tem como a gente falar vários tipos de países diferentes, mas como a gente é tudo brasileiro aqui, né? Ficou como Baxiran, ok? E as respostas afirmativas com Han, que a gente viu, né? O Han Hao. Quando alguém pergunta Ni Hao Ma, ou de um jeito mais usado, né? Ni Chiluma, Ni Zuidin Zamayan, a gente fala o Han Hao. Tem outro jeito de falar também, mas o mais básico é o Han Hao. Eu estou bem, né? Shan Bao Luo. Shan Bao Luo. A pronúncia bem. O Espírito Santo é Shan, a espírito, alguma coisa assim. Eles pegam a pronúncia mais próxima, né? E alguma coisa que tenha sentido em relação a isso também. Liu, Liyue, Ren, Eilu. Esse eu não sei falar, não. Você consegue falar aí, Wesley? Liyue, Ren, Eilu. Deixa, se você não consegue falar, Li Ren Neilu. Ah, tá, tá. Não, é porque eu tava vendo pelo pinyin. Liyue, Ren, Ah, Eilu. Ney. Aham. Que é tipo, a O transliteração Ney, bem Ney de fácil, assim, dentro, nossa. aham. Mas é a Hum, transliteração do nome também. Geralmente é assim. faz sentido. O quente dentro. É o trabalhinho pra falar esses nomes. E a gente também não sabe, porque, tipo, a gente não tem acesso aos nomes dos estados do Brasil, né, em chinês. Só nível de curiosidade pra vocês. Tá. Aí tem o Han Hao, né, que é o mais usado. O Han Hao. Tem outros tipos também, tipo o Obutsuo. Eu não estou bem, eu não estou, tipo assim, não, se traduzindo literalmente seria não está errado, sabe? Mas é como se fosse, tipo assim, nada mal, né? Nossa, você sabe bastante. Balanajo. Balanajo. Aham.
esse Joe do nada. O Na já dava o nome. É que o Joe, esse último caractere Joe é pra estado. Ah, mas os outros Então, não se tem? você quiser falar. Mas é porque é o nome da cidade. Se você fosse Hum. falar o estado, é São Paulo Joe. Ah, tá. Isso aqui. É, tem isso, né? Os estados têm capitais que têm o mesmo nome dos estados, aqui não tem. Enfim. Tem as negativas com bu, que a gente já viu, né? Que serve para poder negar tanto o shi, que é o verbo ser, quanto o han, que é o verbo com adjetivos. São oposições de hábitos. Então, por exemplo, eu não como carne. A gente usa esse bu. Tem também aqui ações no presente. Tipo, Patrícia não está em casa. A gente usa bullseye. Então, não está. Ok? Também tem esse bu. Então, o Busher Jungwon. Eu não sou uma pessoa da China. Não sou chinês ou chinês, né? Então, aí quando é com shi, a gente coloca o bu antes do shi. Igual no português. É o verbo ser. A gente fala não sou. Não antes do verbo ser. Ok? E quando é É, o o, han. Oi? o bu ele vem antes de qualquer verbo, na verdade. Partícula de negação é sempre Hum. antes do verbo, igual a gente faz em português mesmo. Até achei que É, quando você falou ia igualzinho. fazer igual ao português, aí ficou só no verbo de ligação. Mas é igual, é o mesmo caso para todos os verbos, tipo, não vou em tal lugar, eu não estou. É sempre sujeito, partícula de negação, que a gente vai ver outros, não só o bu, partícula de negação e o verbo. Então é sempre essa ordem. Uhum. E tem o caso de negação com o han. E nesse caso, quando tem o han, a gente tira o han da frase e coloca o bu no lugar do han. Então, como a gente fala, tipo, o han hao, eu estou bem, né? Na negativa seria o bu hao. O bu hao. Ou também serve para características, que adjetivos, né? Então, tá han gao. Ele é alto. Tá bu gao. Ele não é alto. A gente só tira o han e coloca o bu no lugar. Ok. Então, algumas sentenças de autoapresentação, né, que a gente pode falar com o bu, seria o bu shi zhongguoren. E aí, nesse caso, é uma sentença que está no curso, né? Nos livros e tal que ensinam mandarim, mas eu não sei se é muito útil pra gente, porque a gente vê, pelo menos pra mim, Patrícia, a gente vê que não tem cara de chinês mesmo, né? Então, é meio óbvio, assim, pra eles. Mas só pra quem, né, vai ver alguém é descendente de chinês, e né, é Brasil, nasceu do Brasil, né? Tem cidadania brasileira, não consegue do chinês. Aí, no caso, o Bush é John Boyer. Tem a negativa com o MEI. E aí a gente vai entrar nessa parte aqui agora, nessa aula. Mas antes eu preciso saber de vocês. Vocês têm alguma dúvida até aqui do que a gente viu na aula passada? Vocês estudaram depois, né, e tal? Apareceu alguma dúvida, assim? A Priscila caiu. Tô só não me chamando. Sim, Mila, sua vez de falar. Não tenho nenhuma dúvida no momento, não. Ok, eu vou aumentar o volume, porque tá um pouquinho baixo pra mim. Oi? Você entendeu a parte do Han? Olá, Priscila, momento das dúvidas. Se você quiser falar. E o Bu, A parte principalmente, do que é esses Han, dois. Eu eu, entendi mais a parte do U, Do mas Bu. depois eu. É. Uhum. Porque a Ah, parte não. do Han, eu vou mandar depois o arquivo para vocês com exemplos dessa parte também. Aí vai ficar mais ilustrativo. É porque nessa parte de autoapresentação o Han não encaixa muito, né? Ficou muito assim. Mas eu poder falar o Han Hall, né? Eu só vou poder fazer esse contraste de pontos gramaticais do shi e do Han, para não separar eles. Eles são basicamente a mesma coisa pra gente em português, né?
É que o Han, na verdade, ele indica que o que você vai falar depois é uma característica. É um adjetivo, basicamente. Ele só tá ali Uhum. pra isso. E porque ele é muito usado também como indicador de frequência. Então, tipo assim, fica a critério de quem tá escutando se você tá falando que, igual a Milena deu o exemplo que tá no chat, né? Tá Han Gao. Gao é alto. Então eu tô dando uma característica de alguém. Eu faço essa ligação por meio do Han. Aí. Mas eu também posso falar que ele é um tanto alto. Eu tô dando um qualificador, tipo, um qualificador, um quantificador para ele. Então vai também, isso vai depender muito da sua interpretação. Isso, Então, outro porque o qualificador. Han, o Han, ele é, tipo, ele indica um qualificador, né? Mas, tipo, tem outros que indicam mais do que ele, que indicam menos do que ele. Ele é como se fosse um neutro, assim, né? Digamos. Porque tem uns que Ele. são, tipo, extremamente, muito, né? Mas o Han, às vezes, é traduzido como muito também. Mas tem Fei Chang, Hai, tem o Tin, que é um tanto quanto, né? Então tem outros também. O Han é o mais neutro entre eles, digamos assim. E o Bu. O que vocês entenderam do Bu até agora? Pode falar, gente, é pra vocês falarem, pra gente saber se tá conseguindo absorver as coisas. Eu entendi que ele é usado mais para negar, para deixar a frase mais como se for de negação, é isso? Isso. Aí, vocês lembram quais são as condições que a Milena falou? Em que a gente usa o Bu? Não, só entrou uma informação por vez. Então, o Bu, São ele é três muito casos. usado. Isso. Ah, pode falar, Milena, você tá mais preparado do que eu. Não, então, é porque são os casos, né? Do Shi, do Han, que conta como um caso só que eu trouxe, né? Mas tem o caso de ações no presentes e de hábitos. Isso. É Porque, basicamente isso. Então, tipo, pode falar. não, é porque agora a gente vai falar de MEI, e MEI também é negador. Então, para vocês entenderem já desde o início, é bom separar, tipo, pegar qual que é a característica de cada um. Então, o Bu a gente usa para negar o Xi, né? Que é o verbo ser. Não é igual nós no português que só temos um negador, que é o não. Então, a gente vai usar. Se tiver Xi, Bu. Xi, Bu, Xi. São os dois contrários. É e não é, literalmente. Agora, eu tô falando de ações no presente, que acontecem nesse exato momento, ou um estado de continuidade, né, que é a ideia de presente, a gente vai sempre usar o para negar, tá? Então, é importante que entrem essas duas ideias na cabeça, assim. Ele é o seu caso mais comum se você usar bu. Ah, eu acho que eu caí, eu tô aqui? Ah, tá. Você tá aqui ainda. É... Ah, então tá. Não, é que apareceu. Tá. Aí, se você usar o bu com alguém que fale chinês fluente, ele vai entender que você está negando alguma coisa, mas não é a forma gramaticalmente correta. Se você tiver que usar bu, mei, bie, por exemplo, que são os três tipos de negadores que a gente vai ver. Então, o bu é igual o g da palavra de medida do contador, ele vai salvar vocês sempre que vocês usarem eles. A pessoa vai entender que você está negando alguma coisa. Mas não é a maneira mais gramaticalmente correta de usar em todos os casos. Então, é por isso que é importante fazer, já pegar que o bu, por exemplo, é para presente. Estou falando de alguma coisa que acontece agora, neste exato momento, eu uso bu, com verbos de presente. Isso, é basicamente isso. É só vocês assimilarem. Bu presente. Vocês vão acertar a maioria dos casos. Porque, na verdade, o bu e o mei depende do verbo também, né? Tem alguns verbos que não encaixam. Tipo, buche não pode ser meixe, né? Então eu não vou usar o MEI, não sei se a pronúncia está certa, MEI, para presente, só sempre o lu. O bu é para Isso, presente. para presente. É o que a gente vai ver, mas já cortando o mei, ele é usado muito para passado.
Então, e não tem, não tem futuro, tá? Negador no futuro. Aí fica. Aí é mais uma questão de filosofia chinesa, mas a gente entra mais pra frente quando a gente for falar de partículas mesmo. Ah, e tem um detalhe também. O Bu também pode ser usado para o futuro. Então, Min Tian Tabu Lai. Então, quando você coloca o indicador, alguma palavra de futuro também pode, porque no chinês não tem essa questão de, tipo, modificar o caractere, né, fazer um radical e mudar o verbo presente, passado e futuro, né? Então, nesse caso, no futuro só vai colocar um caractere diferente, que é o hui, né? Então, Mintian tá bu hui lai. Mas o bu também é usado no futuro, tá? É só o caso do mei que é específico pro passado, que a gente vai ver agora. É, Priscila, você tem alguma dúvida? Você caiu, né? Eu não sei se pegou o que a gente estava conversando. Tudo aqui. Aqui. Então, em relação às negativas com MEI, MEI é usado para negar. Ih, deu ruim aqui no negócio. É usado para negar no passado, ações do passado, e que nunca aconteceram seguindo a estrutura sujeito, MEI, verbo, go, que é para indicar ações do passado, que você teve experiência, né? Mais complemento. Aí, no caso, no inglês tem essa questão de um passado que, tipo assim, você nunca teve experiência com alguma coisa, então você usa uma estrutura específica para isso, né? I have never been to. Então, no chinês também tem isso. É uma estrutura específica para indicar uma coisa que nunca aconteceu. E, na verdade, essa estrutura tem algumas palavras a mais que a gente pode colocar também, tipo, Lai Mei, né? Mas como é coisa muito complicada, porque o meio é usado para muitas coisas além disso, né? Então a gente está vendo o básico do básico, tá? Que é ações do passado. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo só tirar aqui para poder, né? Dá para ver o exemplo. E aqui eu coloquei como exemplo. E eu esqueci de trocar aqui. Eu coloquei no próximo slide aqui. Ok. 我没学习 E aí o Hans, esse do tá errado, é esse daqui. Tem um negocinho em cima. Deu ruim. Ok. É, eu, né? Mei, que é esse negador que a gente tá vendo do passado. Xuexi, que é o verbo estudar. Ok. E Hanzi, que é o caractere chinês. O nome do caractere chinês é Hanzi. Ok. Então, eu não estudei caracteres chineses. Mas é porque no português, quando a gente vai falar uma coisa que nunca aconteceu, a gente fala, nunca estudei caracteres chineses, né? No chinês tem essa opção, o mei shui xi nanzi, mas também tem a opção de colocar a palavra chineses até hoje. Tipo, não tenho essa experiência, ok? Nesse caso aqui é falta de experiência com isso, tá? Alguma dúvida? Porque a gente não tem muito essa estrutura específica, assim, para isso no português, né? Até onde eu saiba. Deu para entender? O meio é para o passado e para coisas que você nunca teve experiência até hoje. Vocês estão acompanhando aqui ainda? Eu não escutei a última parte. Ok. O MEI é para ações que são no passado e para ações de coisas que você nunca teve experiência. Então, por exemplo, eu nunca comi ostra. Então, é uma ação que eu nunca tive experiência. Do passado até o presente, né? Até esse momento eu nunca comi ostra, no caso. Então, pode ser tanto para o passado, tanto para ações que você que nunca teve experiência. Ok? Entendi. No espanhol tem um tempo verbal com passado que é nesse estilo. Uhum. Então, no inglês também tem essa. I have never been to.
Brasil before. Eu nunca fui pro Brasil antes. Ah, é mesmo. Tinha esquecido o inglês. Então, e aí, algumas línguas têm isso, né? No português não é o caso delas, de a gente mudar um verbo específico para isso, né? Geralmente a gente usa o passado simples, né? Nunca comi. Só coloco nunca na frase. Mas enfim. Como o meio é uma coisa mais complicada, assim, tem mais estruturas com ele, a gente vai ver só essa questão de ele é pro passado. Ok. Então não se assustem se vocês verem ele que ele é um negador do passado. Então, agora, a gente viu essa revisão, né? E o MEI. E agora a gente vai ver as perguntas e respostas de autoapresentação, que são as mais comuns. Qual é o seu nome? E como responder essa pergunta. E de onde você é, de qual país você é, como responder, ok? E aí a gente já viu essa primeira pergunta. Na verdade, essas perguntas a gente já viu, a gente vai ver as respostas agora, né? Só poder juntar para vocês para ficarem mais fáceis de visualizar. 你叫什么名字? 你叫什么名字? Qual é o seu nome? Jiao de chamar, chama qual, e Minzi de nome. Você chama qual nome, literalmente, no Nijiao chama Minzi. A resposta seria o Minzi Jiao. Eu, nome, chamo. Seria, na verdade, teria implícito aqui o the Minzi Jiao. Tipo, meu nome chama. Mas a gente fala o Minzi Jiao como uma resposta mais completa, tá? Na hora de falar, a gente não costuma falar assim. Mas o Minzi Jiao é uma resposta mais completinha em relação à pergunta, né? Meu nome é. E a resposta mais curta seria tirando o Minzu daqui. Ixi, deu tudo errado aqui. Calma aí. Eu tinha colocado certinho, não sei o que aconteceu. Tá, fechou. Wojao. Wojao. Eu chamo, eu me chamo, né? Literalmente, eu e chamar. Eu me chamo, aí você responde seu nome, né? Então tem essas duas formas, o Minzijao e o Ojao, que é o mais comum, o mais usado. Tá? E agora para perguntar de onde você é, tem as variações, né? Então, por exemplo, se alguém perguntar para você, Nishibashi-renma, você é brasileiro? Provavelmente a pessoa já consegue identificar olhando para você, vai ser brasileiro? Tem essa pergunta. E a resposta, você falaria, 我是巴西人. Eu sou brasileira, brasileira. 我是巴西人. 我是巴西人. Eu sou brasileiro, ok? E a palavra do dia de hoje é Baxiren, brasileiro, ok? Baxiren, o pin tá aqui para vocês. Então não esqueçam de mandar, tá? Na questão da chamada lá. Então, agora, vamos tentar fazer uma atividade de vocabulário. Aproveitar que vocês duas estão aqui. A gente pode fazer atividade em dupla, que é de diálogo, né? Ok? Tem o PIN, então não se preocupem, é só uma questão de treinar a pronúncia mesmo, tá? Então vamos lá. Mila, você pode ser a professora que está respondendo com esse lilás clarinho, ok? E Priscila é a estudante que é esse roxo, ok? Vocês precisam que a gente fale primeiro, porque a gente já falou na aula passada, mas a gente pode repetir se quiser. Ai, repete, por favor. Eu vi muita água, Ok, minha cabeça já tá. ok. Pra mim, eu Oi? tenho muita dificuldade nos tons. Nos tons. Eu tenho muita Ok. dificuldade nos tons, então pode repetir. Ok. Patrícia, você pode ser a que tá de roxo e o de lilás? Beleza, beleza. Ok. 你是学生吗？
你是学生吗？不是，我是老师。不是，我是老师。老师好，老师好。你好，你好。Ok? Vamos lá então? Ok. Ok. Pode começar? Uhum. Pode começar, por favor. 你是学生吗？不是，我是老师。老师é isso? 老师， 老师 aham, isso. Shi, no 是 primeiro tom. 老师好， Isso. Aham. 你好， Ni hao, certinho. 你 Ok. 好。 Uhum. O que vocês mais estão com dificuldades é o primeiro tom e... Ai, eu nunca lembro, é a Milena que lembra qual que é o tom, mas o do bushi, que é o que cai. É o segundo tom? Isso. Então, porque aqui o bush, os dois são quarto tom, né? Mas como o bu tá em primeiro, ele vira segundo tom. Então é bush, bush, vira pergunta o segundo tom e esse continua o quarto. Bush, Buxi. Eu tenho dificuldade Isso. ainda em localizar a língua, né, no canto certo. Eu tento pronunciar parecido, mas eu esqueço. É perto do dente, não encosta, é mais em cima. Aham. Ah, mas esse, isso é esse, treinando. esse É, SH, ele é com a língua lá em cima, lá perto do dente, assim. Shi, shi, Ih, shi. xi. Ok? aí, e essa é muita questão da pronúncia do SH, do X e tal. Mas o tom mesmo, imagina que você tá falando não, sabe? Tipo, não, não faz isso. É essa parada do desespero, sabe? Xi. Então, a questão do tom é só essa parte de você, como você pronuncia, se é mais rapidamente, se é, tipo, do alto, de um tom mais alto para um mais baixo. Então, tenta imaginar, assim, tipo, um leve desespero, você quer acabar logo. Puxe, não faz isso. Puxe, não, não é. Puxe. Que daí, quando você falou seu, mais assim, puxe, você tava pensando mais ou menos onde você tava. Então, tenta lembrar nesse. Que é literalmente caindo. Pensa num tom rápido, assim, tentando seguir a ideia do tom. O quarto tom, que é esse aí, é esse que é rápido, né? Isso. Só Esse que aí daqui. esse primeiro vai ficar como segundo, que ele é É, crescente, né? uhum. É como se estivesse dando uma esticadinha. Shi, shi. Buxi. Uhum. Imagina Isso. que tudo que. Como é que a professora falou pra gente quando a gente tava aprendendo? Tudo que sobe tem que descer. Uhum. Então, se subiu, desce. É, Então, puxe! Puxe tem que ser assim. Isso. Uhum. Shi. E Ok. lembrando que o primeiro tom, que é o que tem o tracinho em cima, ele é mais estendido. né? Você É, eu demora um tenho que pouquinho mais na vogal pra falar. Xi, Uhum. buxi, são. Seria que estudante, né? Shui, que é segundo tom. Shang, shan, shui, shang. shan. E o lao, Aham. lao, Lao shi, lao, lao shi. lao. Isso, Isso. lao shi. O mais difícil vocês falam certo, que é o terceiro. Eu me lembrei da aula dele. Eu me lembro da tremida e do que tu disse, como é, meu Deus? Do aham, Aham, aham. aham, exatamente. Aí eu fico tentando pensar. Eu sinto a tremida, como a Milena falou, eu faço aham. Exatamente. E esse é o mais difícil. Vocês pegaram ele muito rápido. Só tenta lembrar desses que, tipo, o Xi, o descendo, você tem que falar mais rápido, o Shan você Quarto demora um tom. pouco mais
Isso, E o primeiro é esticar mais. isso. O resto aí tá certinho. Uhum. Uma dúvida, se só tiver os caracteres, né, o nome, como é que eu vou saber o tom deles? Memória. É, porque o caractere não indica o tom. Por isso que ele tem o pinyin, para poder saber como pronunciar. Não só as letras, né? Tipo, o SH, mas os tons também. É tudo pelo pinyin. Os caracteres não indicam isso. Só indicam a ideia do que significa aquilo. Mas depois de um tempo você pega, fica automático para você. Às vezes, inclusive, eu esqueço qual é o tom na hora de escrever, mas eu sei pronunciar. Aí eu fico tipo, tá, Lao Shi, Lao Shi. Então, o Lao é o terceiro, né? O Shi é o primeiro. Eu tenho que ficar assim, fazendo o processo inverso, sabe? Esses dias eu vi um vídeo no Instagram, que eu tô seguindo agora umas páginas de dicas, né, em mandarim. Um monte de mandarim, tailandês, aí você mistura tudo. Aí tinha um vídeo que era bem Eu tô, né? engraçado, que a menina quis dizer que ia fazer uma pergunta à professora, não sei se era, acho que era W, E, aí o terceiro tom e N, não me lembro. Eu sei que ela queria falar When, pergunta, de é, pergunta, e ela é falou segundo tom, B. deixa eu ver. Sim, Aí sim, ela ela errou. falou B. Era o segundo tom e ela usou o terceiro. Isso. Aí depois ela pegou, se corrigiu, aí depois ela falou que a professora tava, porque era em inglês, era com cheiro ruim, ruim, né? Esse smell. Ela falou pelo tom, significava três coisas diferentes. Putz, eu não sei o caractere de beijo, mas eu sei que tem aquela música que eu passei pra vocês que tem esse when, que é do terceiro tom, que é o beijo. Mas esse primeiro que eu mandei aí é o when de segundo tom. É de pergunta, esse daqui. When. É, é. Aí foi pedir uma Só que ela pergunta, fez pediu um com o beijo. terceiro. Ela falou primeiro com o terceiro, aí depois falou com o outro. Acontece muito, tá? Parece que não, mas acontece. Às vezes a gente fala uma palavra, eles entendem outra. Mas, tipo assim, pelo contexto vai, de alguma forma vai. Patrícia, você tá falando? Tá aparecendo verdinho em volta de você. Não, eu acho que deve ser a estática da minha camiseta. Que eu soltei pra Ah, digitar o N aqui. Soltei o microfone, no caso. esse é o N de beijo? É, Hum. Tem o cold, boca, né? E o U. Uhum. Enfim, a pronúncia é bem parecida. Na verdade, a pronúncia é igual, só muda o tom, né? Ok, primeiro diálogo. Agora, a gente vai ter, no caso, o primeiro diálogo vai ser curtinho aqui, né? Só para poder treinar a pergunta com o X, o bush e o complemento, né? Agora a gente vai fazer. eu tenho uma pergunta pras meninas. Uhum. Volta no diálogo, por favor. Ok. Gente, o que tá escrito no diálogo? O que vocês acabaram de falar? É uma pergunta. O primeiro eu tô perguntando, você é um aluno? Aí. Não. Pera. Acho que eu sou professora. Você Isso. que é. Xuexen é aluno e uma é pra pergunta. É, Você é um aluno. Isso. aham. Isso. E o Bu é pra negar. Não sou, oh, meu Deus, já que. Sim, Isso, não pode sou, tá Não falar. certo. Não sou. sou. Uhum. Poxa. Aí Não, ela o falou, detalhe é não, aqui em sou um cima. professor. Aí ela, oi, professor. Isso. E ela, oi. É Isso por aí. aí. Isso. Tá Aham, certinho. Qual o detalhe? tá certinho. Então, próxima Mila é com você. Tá, ok. Ok. Então vamos lá. Dessa vez o diálogo tem 3 slides, porque eu não vou falar, porque senão elas não vão conseguir responder depois, né? Tipo, elas vão responder depois com a minha pergunta, mas enfim. Eu sabia Dessa que vez o era diálogo. essa, daí eu não sei. Beleza, então, mas aí a gente vai pelo que vocês lembram, ok? Dessa vez,
não é uma professora e um estudante, é a Ana, que é Ana, e o Li Yue, ok? Li Yue e Ana. Então, no caso, a gente vai seguir a mesma ordem, tá? E eu e Patrícia vamos falar para vocês, então, ok? Vou carregar aqui. Então, eu sou a Ana, então, dessa vez. 你叫什么名字？你叫什么名字？名字叫李烨，你呢？我名字叫李烨，你呢？我叫安娜，我叫安娜。Ok? Agora eu vejo vocês. Priscila, você pode ser a de roxo, então? Sim. Oi? Posso? Eu tava treinando de Sem problema. Então vamos Pode treinar? começar? Uhum, por favor. Eu tava treinando, desculpa, pode começar? Não, não, de boa, de boa. De... Ok, Mila? Oi. O de lilás, o Li. Vamos lá. Ninjao? É isso? Não, é o de lilás embaixo. É... Minzi. Minzi. É isso? Minzi. 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 Aham. Minzi. Uhum. Jiao. Aí o nome dele é Li Yue. Li Li Wei. Yue. Li Wei. Nin. Ne. Ok. Vamos lá, deixa eu parar aqui um pouquinho. Minzi. Aí você falou Minzi. certinho. Isso. Aí o Jiao você também pronunciou certo, só que o tom é o quarto tom, é o tom rápido. Jiao. Jiao. Isso. Aí, no caso, vou voltar aqui para a parte de pronúncia rapidinho, tá? Que na hora de escrever o pinyin, eu falei que tem uma exceção É mesmo. para o caso do o com trema, que é o Y, né? Então aqui seria o caso de fazer aquele i, i, ok? Aí seria yue, yue, Yue. ó, Yue. 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 Você fala i com a posição da boca igual i, só que com o biquinho do u. Yue. Isso. Yue. Aí, ni. Aqui, a gente não vê essa partícula ainda, mas a pronúncia é n. N. Ne. Ni, n. Ni ne. Isso. Ni, n. Ni ne. Ok. Aí, só para finalizar o diálogo aqui, Priscila, você pode completar aqui, rapidinho, para a gente explicar? Uhum. 我叫 Ana. Ok. Beleza. Então, vamos fazer essa perguntinha primeiro, né? Vocês entenderam alguma coisa do diálogo? O que vocês entenderam daqui? Jiao é chama, né? Então, Uhum. acho que tá perguntando. Não. Eu ia falar que tá perguntando o nome dele, mas não tenho certeza. Não, é isso mesmo. Você chama qual nome? Qual é o seu nome? E aí a resposta dele seria o quê? Pela sequência, assim.
Eu chamo Yure Uhum. e o Nina, não sei. Ok. Aí O Ninan, a depois ela gente. falou, eu chamo Ok. Ana. Isso. Certinho. O Nan, se eu não me engano, a Patrícia vai falar na parte gramatical, mas só para poder deixar, assim, explicar para vocês, seria como se fosse, ele estivesse falando assim, eu me chamo Liu, e você? Esse não é para perguntar, tipo, e sobre tal coisa, e sobre tal pessoa, né? Aí, no caso, esse e seria o ni, tipo, e sobre você, né? Ele Ok? é tipo, ele vai retornar a pergunta que você fez. Tipo, pra Uhum. que eu não precise falar, o minzi jiao Li Yue, ni jiao shima minzi? Tem que retornar aquela pergunta pra pessoa. Eu falo, Nina, e você? E sobre você? Então eu tô retornando a mesma pergunta que alguém me fez. Eu uso essa partícula, o não. Então, o diálogo aqui, né, é perguntando qual é o nome dele, ele fala o nome dele, Liu, e ela fala, ah, meu nome é Ana. Ok? No caso, Ana é um dos nomes que tem como falar em mandarim, porque meu nome fica um pouco diferente. Eles não têm esse le, né, Milena. Eles falam mi, lai, na. O da Patrícia também fica um pouco diferente. Aí, por exemplo, Priscila, que tem o P e o R juntos, eles não têm esse encontro consonantal no chinês, então já ficaria diferente. Algumas coisas também mudam, tipo assim, é, às vezes você tem, tipo, Mila, por exemplo, né? Camila, por exemplo. Às vezes eles têm os sons, mas eles colocam de um jeito diferente o nome. Não é uma coisa, não segue muita lógica assim, não. É, eles escolhem lá. Pulicila. Pulicila. Ficou bonitinho. O meu é difícil de escrever, que os caracteres têm tudo errado. Aí, ó. O Lai. Não, o Lai tava certo. E o Na é o mesmo de Ana. É esse daqui. O meu seria arroz, aí, esse Mia de arroz, também é de metros, enfim, tem um monte de coisa. Esse Lai é alguma coisa relacionada à grama também, é a plantação de alguma coisa. E o Na é um caractere muito usado para mulheres lá, que é tipo. Ah, eu esqueci o significado específico disso, mas é alguma coisa como bonita, carinhosa, sei lá, alguma coisa desse estilo, assim. Puri, Sheila. Mila. Aí o Mila ficou parecido. Mila, Mila, tia. Então, porque no chinês eles colocaram Xi lá, né? No japonês ficou Xia. Hakami Xia. Tem outros jeitos também. Enfim, aí você pode escolher se você for fazer um nome chinês, né? Se você vai pegar o seu nome e tentar fazer o som mais parecido com o dele, ou se você pode trocar totalmente para um nome em chinês comum, assim, entendeu? Você pode escolher um nome em chinês mesmo e traduzir o seu. Inclusive, essa é a tarefa da semana que eu postei no domingo. Então, e eu vou passar uma tarefa Escolher o desse nome? diálogo de hoje. O seu nome. E como é que eu escrevo meu nome, meu Deus? A Patrícia escreveu no chat, por exemplo, que seria o Mila, que é o seu usuário do Discord, né? Mas se você Aham. jogar no Google, por exemplo, Camila em chinês, você vai achar algumas opções. Mas não é Camila, não. É Jamila. Aí eu É o falando meu quê? nome aqui alto. Então, mas enfim, você pode escolher o seu nome, se você quer manter o seu nome do jeito que é, ou tipo, e quando a pronúncia é próxima do mandarim, ou pegar o nome em chinês mesmo, entendeu? Você pode escolher. Patrícia, como é que fala? Já.
Djamila. Djamila. Aham. Eu achei que fosse dia de casa por um segundo. Mas não é. Mas essa é como se fosse a tradução ou é porque soa familiar? Porque sou familiar. Se você quiser a Ah, tradução, aí eu coloquei lá na tarefa, tá? Se vocês abrirem é o último exercício, é para vocês acharem o nome de vocês. Eu coloquei as duas maneiras. Tá bom. Aí tem você fazer a tradução, né? No meu caso, eu prefiro a tradução, que é o pateliciar. Porque geralmente eles falam pati, pati, então é melhor. Mas se eu for, tipo, pegar, por exemplo, o significado do meu nome, que vem lá do latim, significa pessoa nobre. Pessoa nobre em chinês é Guijia. Guijia é um nome muito estranho, não é, tipo, um bom nome. Porque geralmente para meninas eles usam, tipo, coisas relacionadas na verdade, para nome. Existem duas formas de nome no mandarim, que é ou você dá um nome que você vai dar, tipo, uma boa sorte para a pessoa, aquele nome geralmente define o caminho da pessoa, tipo, a pessoa que tem felicidade no nome, tem alegria, Pra menina tem sucesso, muito da questão essas de coisas. força também, sucesso, dinheiro, Isso, Aham. isso. E aí, ou dão nomes relacionados à natureza, né? Tipo, Hua, que é flor, Yue, que é lua. Então vocês vão ver muito esses tipos. Então, para eu usar Koicha pro meu nome, ia ficar bem estranho. Então eu prefiro manter o Patrícia, que pra mim é mais natural de escutar. E aí vocês podem pesquisar o nome de vocês, e aí se vocês precisarem de ajuda, é só falar que a gente procura o caráter ideal para representar o significado original ou a transliteração. Eu, no caso, mandei a transliteração para vocês. Porque eles usam palavras específicas, igual quando eu mandei o Tiami lá, a Milena falou, achei que era o dia de casa. Dificilmente eles vão usar coisas que a gente usa muito no dia a dia para representar um fonema, no caso. Então eles usam partículas específicas, igual mi. Sempre que tiver o mi, vocês vão usar esse mi de arroz. Tiver um lá, lai, que é mais próximo, vai ser esse lá que foi tanto no da quanto acho que eu mandei Milo e quanto eu mandei Jamilo. E o Mi de Milena, vocês viram? É parecido. Eles usam hanzis específicos, aí fica fácil fazer as transliterações, no caso. Mas aí é só pedir que a gente ajuda vocês. Entendi, mas nesse caso do meu nome, eles iriam entender ou eles iriam pensar que é outro nome? Não, eles iriam entender. Aí Você ia iriam, falar, né? aham, Jamila. Que geralmente não, eles pegam hanzis que são próprios que eles já usam para fonemas para palavras estrangeiras. Então, Sim. se você falar todos eles juntos, eles vão entender que é o nome de uma pessoa estrangeira. Porque juntos, de verdade, eles quase não fazem sentido juntos. Você vai olhar a tradução de um por um, não faz sentido colocar aquilo junto. Você vai ficar tipo, ué, Uhum. que quis falar com isso? E aí, por isso que já são usados ranzis específicos para fonemas específicos. Igual eu e a Milena a gente estava discutindo antes da aula sobre bashi, que o ba que a gente usa para Brasil é um ba que ele é bem simples, né? Esse ba aqui. Ele significa aguardar, esperar, ter esperança, e Xi é oeste. Então a Milena tava tipo, o nome do Brasil não faz sentido, aguardar o oeste. Mas é porque esse Ter ba, esperança, né? agora, se você for, tipo, escrever Barcelona, você vai usar Barcelona, se eu não me engano. E vai usar esse mesmo ba. Porque ele é um ba pro fonema de ba e bar, que vem de fora da China, no caso. Então, sempre que você vê ele, você vai saber que é uma palavra estrangeira, junto com outras coisas que não fazem sentido. Mas tem casos que, tipo, de significado de nome, tipo, o meu, que eu não tenho ideia, tipo, não falo nem inglês, mas nem chinês. Se eu não me engano, meu nome significa uma coisa, tipo, a pureza que reluz, alguma coisa assim. Eu não sei falar isso nem em português, imagina em outras línguas. Eu deixei bem quieto. O Milena eu acho bonitinho, então, mantive. Priscila?
Eu queria falar um negócio sobre Baxi que eu tava pensando. Aí, tipo, se eles fossem mesmo pegar pra traduzir o nome e tal, não seria tipo, porque Brasil era uma árvore, não era? Que os Uhum. portugueses acharam. Aí não seria tipo caractere de árvore e alguma coisa que representasse brasa, algo assim, tipo, a nível de curiosidade, Então, igual mas. vocês falam. É porque se você fosse usar, tipo. Ai meu Deus, é Bashi. Chu? Chu é planta. É Shu, eu acho que é árvore. Bashi Shu, aí eu tô Tem falando Mu, exatamente da né? árvore, mas não, Mu não é usado Chu, pra aqui. madeira. É Shu é madeira. Aham. Shu é planta mesmo, árvore. É, Chu. É que na verdade é o contrário. Mu é madeira hoje em dia, Shu é planta e Ju é planta pequena. Uhum. Então, se você falar Bashi Shu, esse Shu eu tô falando da árvore pau-brasil. Literalmente ia ficar Brasil pau. Entendeu? Aí é melhor deixar só o Bashi como Brasil mesmo, tipo, só a transliteração, pra não confundir quando eles estiverem falando de Brasil, né, que é o significado original vem do pau-brasil, com a árvore em si mesmo. Até porque se fosse fazer, tipo, árvore e chamas, por exemplo, né? Chu, Huo, ficaria totalmente diferente de Brasil. A pronúncia, né? E não seria fácil para outras pessoas entenderem de qual país é. Então eles manteram as pronúncias dos países que não têm o Huo, né? Para poder ficar mais fácil para as pessoas entenderem de qual país que eles estão falando também. Deixa melhor deixar assim mesmo, que, né? O Chu no meio. Enfim. Tá, então vamos só acabar esses dois diálogos aqui? Será que dá tempo? Pode ser? Por mim, pode ser. Para os meninos, não sei. Milo? Ok. Ok. Priscila, tudo bem? Pode ser também, só desculpa que meu áudio tá atrasado pra vocês, né? Ah, não, mas se eu não me engano, da Priscila, da Patrícia também tá. Da Priscila. O da Patrícia também tá. Que ela demora um pouquinho pra responder. Eu acho que é questão da internet mesmo. Ok, então vamos lá. Tá tranquilo. E isso. Tá. Patrícia, então eu vou começar aqui. Na segunda parte do segundo diálogo, né, continua com a Ana e o Yue, ok? Conversando. Aí, nesse caso, a Ana pergunta: 你是哪国人？你是哪国人？Eu vou devagar só para vocês ouvirem, né? 你是哪国人？我是中国人，你呢？我是中国人，你呢？我是巴西人。我是巴西人。E aí, só um spoiler antes disso. Baixi, pra mim, no início era muito difícil de falar, porque era tudo primeiro tom. Baixi, baixi. Enfim, comentário aleatório. Então, Mila, a gente pode começar com você? Gente, só para ser mais rápido, fala a frase e fala o que vocês entenderam. E daí dá para as duas participarem. Ok. Ok. Aí. Eu começo? Aham. Nishi Nagoren. Nagoren. Uhum. Nagoran. Nagoren. Ok. E aí, o que você acha que significa? Nishi Nagoren. Não sei. Lembra Aí que eu falei vai desse e faça Go a que é frase. o.
Isso. Só lembre do Go, que é o rei dentro de um território, né? Então é uma nação, é um país. Então, Nishi, qual, ok? Então o que Tá seria? perguntando de onde ele é? De qual país, né, Qual país especificamente. ele é, né? Aham. Quando você não entender a Esse é frase o caractere toda, de país, não é isso? isso, o Go. Isso, o Go é esse daqui. Esse daqui, ok? Uma dica, quando vocês não entenderem a frase toda ou o conjunto de palavras, vai passo a passo. Ni, você, ti, ser. Na é uma partícula que a Milena explicou aula passada. De qual? Go, país. Run, pessoa. Então, a pessoa que ela é de um país, ela é uma cidadã. Qual é a nacionalidade dela? Então, sempre tentem ir quebrando passo a passo, principalmente agora no início, para vocês irem pegando os significados básicos. Que todos esses caracteres que a gente está passando atualmente são caracteres básicos. São eles, a partir deles que vocês vão começar a construir conhecimento de vocabulário. Então, vai quebrando passo a passo para ver se vocês conseguem memorizar eles melhor, no caso. Uhum. Ok. Então vamos lá? Continuando o Sou diálogo. eu, né? Aham. Você, Nina, Uhum. E aí, o que você acha que é? é, eu sou da China e você? Uhum. E aí, lembrando que Zhongguo significa literalmente o país do meio, tá? Esse Zhong aqui, ele é meio, tá? E a pronúncia dele é Zhong, Zhong, reto, ok? Então é literalmente o país do meio. Ok? Então, vamos finalizar o diálogo, então? O último aqui. Woshi, bashi, ren. Bashi, né? Que tem que travar um pouquinho. 我是巴西人. Bashi, ren. Ren. Uhum. E aí, o que seria? Eu sou. Não sei se é Brasil, isso aí é. Não me lembro. É? Isso, Brasil. Ah, é. Pronto. Eu tentando pensar, meu Deus, será que é Barcelona? É Será que. porque. Então, aí tem que lembrar que eles não têm encontro consonantal. Então, B com R eles não vão conseguir produzir, né? Então ficou só Bá. E o Zil, eles não têm esse Z também. E não tem uma final com L também, né? Vocês lembram que as finais são ou vogais ou tem N, NG. Então, o mais próximo de pronúncia seria Bashi, ok? Bashi. Uhum. Uma dúvida, eu Woshi, tinha Bashi, visto ok. que o X, né, tem som do X mesmo, não era isso? Tipo, é Isso, aham, xê, né? Xê, é xê, né? Que tem um acento, não aham. me lembro. Xie, isso, obrigado. É, Uhum. só que eu vi também uma chinesa falando como se fosse xie, só que como fosse um som de S, ficava tipo xie, xie. Aí eu fiquei na Xie, dúvida. tipo assim? Isso, ficava com um som muito parecido com S. Aí eu fiquei Pode na ser dúvida. questão de Deixa eu, dialeto. perguntar, Porque, qual é a língua que essa ah, pessoa está explicando? Em Tipo, inglês. então. Porque o inglês, ele não tem, né, a pronúncia do X igual a nossa. aí Aí, talvez a pessoa não saiba falar. Mas eu acho que ela é é nativa, não sei. Mas foi só isso que eu vi pronunciando assim. Eu não sei também se é porque eu Xie. entendi. Sabe? Eu tô achando que deve ser alguma coisa de pronúncia de Taiwan. Porque Taiwan, eles não têm o som de ZH, SH, CH, e eles colocam tudo z, z, z. Ah, pode ser. Aí eles falam, por exemplo, 我是巴西人, eles falariam 我是巴西人. Aí ficaria Ah, diferente, esse shi viraria si. Agora o Baxi
Baci, baci. Eu já ouvi também essa pronúncia de S, assim. É questão de dialeto mesmo. Deve ser isso. Então eu fiquei na dúvida se eu tava pronunciando errado. Mais errado ainda. Porque eu... Então, porque o mandarim que a gente tá ensinando é um mandarim, tipo, standard, né? É aquele Aham. mandarim que foi feito para poder pronunciar assim, mas as pessoas, tipo, como elas falam línguas de dialetos diferentes, elas trazem os sons desse dialeto na hora de falar mandarim. É. E eu me lembro que eu assisti na aula, falava que era o som de X mesmo. Aí quando eu vi, eu fiquei, Uhum. será que eu tô escutando errado? Será que eu entendi errado? É tanta pronúncia. Mas ela explica em inglês, aí talvez, não sei. Não vou saber se é em relação ao inglês nesse caso, mas provavelmente para a pessoa ficar mais fácil de assimilar no inglês. Ou pode ser dialeto também, mas enfim. Patrícia, quer falar alguma coisa? Não, deixa. Eu ia falar, mas já passou. Ok. Falta então o último Posso diálogo aqui. só Oi? aproveitar e tirar uma dúvida, então, Uhum. sobre S, Z, SH e ZH, porque eu confundo ainda. E também eu tinha perguntado para a Patrícia semana passada sobre a palavra I em mandarim. Tipo, eu quero um chá e um café. Tipo, Uhum. como que faz? Como que pronuncia? Ah, ô Patrícia, tá dando chiado no seu áudio. Ah, minha camiseta, foi mal. Tá, Meu você Deus. quer falar do chá e do café primeiro, então, que eu falo da pronúncia do Z e ZH? Jesus. Tá. Tranquilo. Na época eu fui tentar mandar, mas o celular travou. O Han, a gente vai ver na aula de quinta-feira, na verdade. Vou fazer um resumão sobre partículas para vocês. Mas é mais, assim, as que a gente já viu e algumas outras que nós vamos ver por agora, para ficar mais fácil de entender. Mas para falar de adição em questão de dois substantivos, tá? O nosso E, né? Eu tô falando a Milena e a Patrícia, a Mila e a Priscila, água e chá, café e chá e água e Coca-Cola. Então eu tô sempre adicionando mais um. É, a gente vai encerrar rapidão. Então. Vamos lá. Então, o nosso E mesmo de adição, com essa ideia de adição, só que é só para substantivos, tá, gente? No chinês é só para substantivo, é o H, que é aquele que eu escrevi no chat aqui para vocês. Então, vocês vão falar café he shui, chá. Então, café e água e chá. Patrícia, Milena. Então, Patrícia e Milena. Professor e estudante, Lao Shi He Xue Shan. Vocês vão sempre usar esse He para indicar e sempre entre substantivos, tá? Não é colocando verbo, juntando sentença, é sempre entre dois substantivos. E a pronúncia do Z, ZH e SSH rapidinho aqui, então. O Z, a gente fala com a língua embaixo, na parte de baixo dos dentes, né? Encostando com os dentes. Então seria Z, Z, Z. A língua desce. E aí, essa pronúncia do que fica diferente é por causa da vogal, tá? Então, tipo, sei lá, que- essa pronúncia ficaria zai, zai, esse zai, tipo, com um Dzinho na frente, zai, ok? Agora, com o ZH, por exemplo, John, a pronúncia é lá em cima. Você coloca a língua, ela encosta assim, bem próximo do dente, mas ela dá uma viradinha, como se fosse esse R de porta. Vocês pronunciam esse R de porta, né? E mantém a língua no mesmo lugar. Essa posição que vocês vão dar para o ZH. Então, John, 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 ok? O S é o nosso, por exemplo,
com o I fica S, S. Alguma outra com S aqui, sei lá. Mas S-A-N, que é o caractere de 3, né? Sun, sun. Então, o que muda a pronúncia é só com a vogal do I, né? Que fica S. Agora, o S normalmente é o nosso S mesmo, ok? Só com esse I que vira U. S. E aí tem o SH, que é esse mesmo, só que com a língua lá em cima. Então, S, S. Aí você com SH fica sh, sh. Você dá a viradinha na língua. Tudo que tem o SH no meio, ou o R, no caso, não, então SH, CH, CH e o R, vocês vão dar essa viradinha na língua. E fica sh, sh. Não é xi, é sh, ok? É esse u que fica. Então você fala 是，我是把袭人，你是学生，我是同学，是，ok? Na hora de falar com esse i, lembra que ele é u, tá? 字是 certinho? Ok? Então ficaria na ordem que eu fiz, que eu escrevi aqui, né? Z, zhi, zi, shi, ok? É isso. Eu acho que não vai ter tempo pra gente fazer o outro diálogo, né? Porque a bateria da Bari tá fraca. Mas eu vou passar a tarefa para vocês, ok? Em relação a esse diálogo. Vai ser uma tarefa em duplas, e aí vocês vão gravar vocês conversando, eu falando esse diálogo, né? No caso. Cada uma vai substituir as informações dali do diálogo com as suas próprias. Então, por exemplo, você vai trocar o nome da Ana e do Lier para o nome de vocês. Vai trocar, por exemplo, a nacionalidade deles pela nacionalidade de vocês. Ok? Eles vão substituir com as suas informações e vão fazer o diálogo. Vão gravar vocês falando, né, em duplas. Mandar o diálogo, um diálogo por dupla, tá? Isso. É uma tarefa em dupla. Um diálogo por dupla. E vocês vão escrever também o que vocês falaram. Eu vou mandar a tarefa para vocês. Na tarefa tá escrito o que vocês têm que fazer também, tá? Mas é basicamente isso. Gravar um diálogo, vocês duas conversando, né? O que está escrito ali com as informações de vocês. E a parte escrita do que vocês falaram, ok? Vocês podem falar, gente. Isso. Vocês podem escolher a dupla de vocês, ok? Somente em duplas. Exatamente, porque é um diálogo. Precisa de dois. Sim. Explicando, é porque nós temos que passar atividades em grupos para vocês. É uma dos direcionamentos da coordenação, tá? Porque é para fazer a turma interagir, vocês se conhecerem. Então, vocês fiquem livres para escolher a dupla de vocês. Tem muita gente que tá ativa ainda, tá no Discord, apesar de só vocês não aparecerem na aula. Mas vocês podem dar um oi lá, ver se alguém responde. E qualquer coisa, nos mandem mensagem. Mas atividade em dupla. Isso. É isso aí. Não aceitaremos que não sai. Aí vocês podem conversar aqui no chat do próprio grupo também, tá? De mandarim. Aí, já temos uma dupla. Ok. Então, para a aula de hoje é isso, tá? Então, a gente se vê na aula de segunda que vem, porque a aula de quinta é gravada, né? 再见。再见，星期见，até semana que vem. Tchau.